Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o estresse. O que é isso? Estresse é o nome do que aconteceu fora daquela situação, daquele fato? Não. Estresse é um nome técnico de uma resposta fisiológica, ou seja, que o nosso corpo dá em relação a um fator externo, tá? A gente tem 3 hormônios envolvidos nesse processo, que são adrenalina, noradrenalina e cortisol, e esse é um mecanismo de defesa. O estresse foi criado há muito tempo atrás para a gente poder se proteger no momento de perigo. Então era mais ou menos assim. Se você está na porta da sua caverna e aparece um urso, um tigre para te atacar, o que o seu corpo tem que fazer? Ter reação imediata, resposta rápida e instintiva para ou partir para a luta ou sair correndo, fugir. Então, nesse momento, o que o corpo quer fazer? Ele acelera os seus batimentos cardíacos, põe muito sangue na musculatura, aumenta a temperatura, ele inibe o funcionamento do neocórtex, que é para você não ficar fazendo muita conta naquele momento. A gente tem que ter impulso rápido, reação, e aí não vai raciocinar muito bem. Então, nesse momento, a emergência, a prioridade é muscular, tá? Isso era para acontecer nos casos agudos, né, em que a gente realmente tem uma situação de ameaça. O problema é que no nosso estilo de vida moderno, a gente está o tempo todo cronicamente estressado, né? Pode não estar muito estressado, mas está sempre com esses hormônios um pouco mais elevados do que seria o ideal. Porque tem demandas o tempo inteiro, né? O mundo está exigindo da gente o tempo todo. Então, aí essa reação que era para ser rápida, para o corpo rapidamente voltar ao seu funcionamento normal, ela fica crônica e vai trazendo uma série de prejuízos. Então, o principal deles é em relação à digestão, né? Se a gente fala que o nosso estado nutricional é decorrente de uma boa digestão, tudo aquilo que empobrece a digestão é um mau negócio. E por que o estresse empobrece a digestão? Porque ela é um processo muito trabalhoso que requer muita energia do corpo. E nessa hora de emergência bater ou correr, o corpo tira energia do centro e põe na musculatura. Então você tem uma menor produção de enzimas, de ácido clorídrico, menos motilidade, menor produção de muco gástrico que protege as paredes do estômago, menos fome ou fome em excesso. A gente tem alterações no paladar, alterações no sistema da fome e da saciedade. E aí isso vai causar prejuízos com certeza. Então, o outro problema é que além de ter prejuízos na digestão, a gente vai ficando com fadiga muscular e vai produzindo toxinas endógenas. Então, eu vou listar alguns dos problemas relacionados ao estresse. Então, a menor produção e captação de serotonina. E aí a gente produz menos melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, e aí isso vai causar insônia. E com insônia, o que vai acontecer? No dia seguinte você vai estar mais cansado, menos produtivo, mais irritado e com mais fome, né? E muito provavelmente com compulsão por doces. E aí com compulsão por doces você pode ceder a ela e não só ganhar peso, mas ter um problema também de resistência à insulina, que pode levar a um pré-diabetes e pode complicar muito a situação. Também vai produzir menos GH, que é o hormônio do crescimento, que enfraquece a musculatura, os ossos, a pele. Então a pele fica mais fina, mais seca, mais suscetível a infecções, a inflamações e enrugada precocemente. Então é um envelhecimento precoce. Vai causar catabolismo muscular, então fadiga muscular e dificuldade de fazer massa magra. Então às vezes a pessoa é muito estressada, faz bastante atividade física, mas a musculatura não responde à altura do que ela acha que deveria ser. E junto com isso aumenta o acúmulo de gordura, principalmente a gordura visceral, porque esse é um mecanismo de defesa bem conhecido nosso, bem antigo. O estresse causa maior produção de radicais livres, que na Ayurveda a gente chama de ama, que são toxinas endógenas, e abre portas para inflamações, infecções, doenças autoimunes, alergias. Causa vasoconstrição periférica, então a pessoa fica com dor nas pernas, pode ter mais varizes, aqueles edemas, inchaço, né? Às vezes só dor, não aparece nada, mas dói localmente, e também unhas enfraquecidas, cabelos e dentes enfraquecidos. Também tem uma produção menor de testosterona, então tem uma queda na libido, e de progesterona, então aumento dos sintomas da TPM, né, ainda associado com uma produção menor de serotonina. Então a pessoa fica deprimida e com sintomas físicos da TPM muito agravados.
E uma menor produção de serotonina, dopamina e acetilcolina, então mais suscetível à depressão, fadiga, mau humor, uma sensação de que realmente não dá conta e um prejuízo muito grande para a memória recente. E isso tudo vai causar uma instabilidade emocional. E a gente sabe que instabilidade emocional é uma situação em que a gente faz escolhas inadequadas, leva a gente a optar por coisas que não são exatamente sadias e isso vai atrapalhando o nosso estilo de vida e principalmente as escolhas alimentares. Então essas alterações no sistema digestivo, elas podem só enfraquecer o sistema, então a pessoa fica com menos fome, um apetite mais esquisito, assim, alterações no paladar, na percepção do sabor, do aroma, e aí come, não digere, fica com peso, com empachamento, com gases, com eructação. Ou ela pode ir para o lado da queimação. Então a pessoa fica com refluxo, com azia, com gastrite, com úlceras, colite e até doenças, se isso persiste, né, doenças mais inflamatórias do sistema digestivo, do intestino, síndrome do cólon irritável, doença de Crohn, isso pode evoluir para um câncer. Então o que a gente pode fazer para manejar esse estresse? Desenvolver recursos internos. Porque quando a gente olha o fator estressor, que para cada pessoa é a mesma situação para mim pode ser estressante, para você pode não ser e vice-versa. Então cada um tem que saber quais são as suas ferramentas individuais para lidar com aquilo e desenvolver novas ferramentas. Porque quando a gente olha para o fator e pensa que a gente tem recurso, ele deixa de ser um estresse e passa a ser um desafio, que é muito mais interessante. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar qual é o fator estressor, né? E aí tentar entender se a gente pode controlar esse fator, mudar ele, se a gente pode abandonar ele, ou se a gente não puder nem mudar nem abandonar, o que nos resta é aceitar, né? Mas aceitar pacificamente, não resignado, com raiva e tal, aceitar resistindo. Aceitar mesmo e digerir até que o tempo passe e alguma coisa aconteça para que essa situação mude um pouco ou a nossa percepção dela mude um pouco. Aí uma ferramenta muito essencial é a respiração. Né? Então a gente, sob estresse, acaba respirando muito peitoral, muito superficial e na verdade a gente precisa respirar por inteiro, equipamento completo. Então trazer a respiração mais para o abdômen, deixar ela ser mais profunda, mais pausada, mais ritmada. Daí no yoga a gente tem uma série de exercícios respiratórios que são chamados de pranayamas. O principal deles, que eu acho que é universal, não tem efeito colateral, é o Nadi Shodhana Pranayama. No meu canal no YouTube eu tenho um filminho que ensina como praticar. Você pode se basear por ele para começar a tua prática. Então você pode fazer ao longo do dia, pode fazer antes das refeições e também antes de dormir. Daí precisa também pacificar a mente e as emoções, e aí a principal ferramenta é a meditação. Né? Qualquer técnica contemplativa que traga a tua atenção para dentro, que vá conectar a sua mente no seu corpo e aliviar e pacificar, né? A gente passar a observar as nossas reações para ganhar um tempo entre o estímulo e a resposta. A gente ganha um tempo ali para não estar reagindo tão instintivamente, para a gente deixar a sabedoria interna florescer. Esse é o objetivo da meditação. Você pode seguir qualquer linha, qualquer prática. No SoundCloud eu tenho alguns arquivos disponíveis, no aplicativo Insight Timer também. Tem meus e tem de outros autores também do Brasil e do exterior. Então hoje tem muito material disponível para você experimentar. Alguma técnica vai servir para você. Cuidar dos pensamentos negativos, evitar essa ruminação autocentrada. Quando a gente tem um problema e fica ali, lembrando dele, contando dele, conversando sobre ele, andando atrás do rabo, revivendo uma situação que já passou, já acabou, a gente já está no próximo capítulo e fica olhando para trás, agarrado nesse problema, como se ele ainda fosse real e na verdade às vezes ele é só uma lembrança. Então sair disso, colocar pensamentos positivos no lugar dos pensamentos negativos, às vezes a gente precisa pedir ajuda para conseguir fazer esse movimento e tá tudo certo, tá tudo válido. Pacificar o corpo, então a prática de atividade física é fundamental, o yoga vai ser sempre bem-vindo, também as atividades na água, de baixo impacto e atividades de menos competitividade e mais relaxamento e prazer com fluidez. Né? As massagens também vão ser um recurso muito importante, tanto a massagem que você pode receber de um massagista, quanto a automassagem, que você pode fazer ali antes do banho, com um olhinho morno, né? O óleo de girassol morno é um óleo que não vai criar problema para ninguém, ou de semente de uva, só tendo cuidado agora no inverno de aquecer o óleo, de aquecer o ambiente, está um pouco frio aqui em São Paulo, mas fazer uma automassagem, uma molhação de corpo todo, cabeça, rosto, e aí depois tomar um banho.
Nutrir corpo e mente, então cuidar da alimentação, principalmente evitar longos jejuns. E aí, sob estresse, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, drogas recreativas, comidas muito ácidas, muito apimentadas, artificiais, coisa de pacotinho, coisas muito intensas, que é normalmente o que a pessoa que está estressada quer para manter ali a intensidade. Tem que ter uma dieta mais alcalina, mais pacificadora, com alimentos mais frescos, caseiros, comer num ambiente mais agradável, que não tenha muito barulho, muito estímulo, televisão, não fazer reunião de negócio na hora do almoço, porque nem a reunião vai bem, nem o almoço funciona muito bem. Tentar estar pacífico na hora das refeições e fazer os lanches, né, consumir frutas, água de coco, pacificar o sistema, se hidratar muito bem. Então os chás são úteis nesse momento, mas não ficar muito tempo sem comer e nem comer porcaria, e muito menos doce em excesso. Outro recurso simples e importante são chás, que você pode tomar de 1 a 3 xícaras por dia e de preferência de folhas frescas ou secas, mas não de saquinho. Se só tiver de saquinho, tudo bem, mas se você puder ter a folha de melhor qualidade, sempre é melhor. Então, tem os clássicos, melissa, camomila, erva doce, capim, limão e alfavaca são bons relaxantes musculares, então para tensão muscular e para cólicas também eles vão ser úteis. Jasmim, maracujá, alface, é um chá bem calmante, rosas, valeriana, também é um nervino bem potente, e aí você pode combinar um desses com uma erva mais quente, então cardamomo, a noz moscada, o gengibre para quem tolera, o hortelã, o manjericão, que é excelente, é sátrico, né? Ele faz a mente ficar mais leve, a gente ficar num estado mais tranquilo. Tem também os tônicos cerebrais, então centelha asiática e ginseng, que esses são para ser tomados mais durante o dia, porque eles dão um pouco de energia, então não são para a hora de dormir. E eles podem ser misturados também com esses outros ao longo do dia, principalmente o cardamomo e o gengibre. Um outro recurso também muito simples e poderoso é o Yoga Nidra, que é uma técnica do yoga de relaxamento profundo. No SoundCloud também tem um áudio dessa técnica, tem outros autores também oferecendo, tem alguns chamando isso de body scan. Você pode encontrar nos aplicativos de meditação e experimentar. Outra técnica é Ri, experimentar, dar umas gargalhadas, então convidar os amigos para um filme divertido, fazer alguma coisa que realmente te faça ficar alegre, ou yoga do riso. Existe uma modalidade de yoga do riso, no Google você encontra aí uma série de contatos e videozinhos falando sobre isso. E o outro extremo é chorar, né? Quando tem uma sobrecarga, tem uma emoção que você não está dando conta, aquilo está extravasando, deixar sair do corpo, deixa essa sobrecarga sair para aliviar o sistema, pode ser importante. A aromaterapia também é um recurso muito interessante, a gente tem aí alguns óleos que são mais nervinos, então a noz moscada é o principal, mas também camomila, melissa, erva doce, gerânio, lang-lang, os mais amadeirados, então sândalo, vetiver, patchouli, né? Você pode pingar umas gotinhas num aromatizador e deixar aromatizar o ambiente, uma gotinha no travesseiro, pode fazer uns escaldapés quando chegar depois do banho em casa, sentar numa poltrona confortável, fazer uns escaldapés, botar uma música agradável e fazer uns minutinhos de Nadi Shodhana. Pode depois fazer um Yoga Nidra e aí partir para o sono preparado para dormir, para ter uma noite que tem um sono realmente reparador, para se acordar renovado no dia seguinte. É muito fundamental cuidar do sono para manejar o estresse e manter boa saúde. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então esse foi o nosso tema de hoje. No site www.mariseberg.com.br sempre tem mais informação. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigada por ter vindo. Namastê.